Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre Era Vargas, que é o momento em que Vargas assume o poder, em 1930, e permanece até 1945, certo? Mas antes da gente entrar no momento, né, ali da Era Vargas, eu vou só refrescar um pouquinho a memória de vocês. Antes de Vargas, a gente estava vivendo o que chamamos de república oligárquica. O momento em que o Brasil estava sendo comandado pelas grandes oligarquias, né, pelos grandes latifundiários, grandes cafeicultores. O momento em que o Brasil ele tinha ali ele era intercalado, né, na presidência por presidentes de São Paulo e presidentes de Minas Gerais. Então, se o presidente de São Paulo estava assumindo a presidência naquele momento, o próximo seria de Minas Gerais. De Minas Gerais, próximo de São Paulo. Sempre assim, na República Oligárquica. Só que o que é que acontece? Washington Luiz, ele assume a presidência, ele é de São Paulo, e ele deveria indicar o próximo presidente de Minas Gerais. Só que ele não faz isso. Ele indica Júlio Prestes, que também é de São Paulo. Minas Gerais, nesse momento, né, se sente traído. E aí Minas Gerais corta os laços com São Paulo e indica Getúlio Vargas pela Aliança Liberal. Então, tá concorrendo ali à presidência Getúlio Vargas pela Aliança Liberal, apoiado por Minas Gerais, e Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, que era de São Paulo. Quem vai ganhar as eleições vai ser Júlio Prestes, de São Paulo. Minas Gerais, a Aliança Liberal, eles ficam inconformados. E, para piorar a situação, João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, ele foi assassinado por questões pessoais, não teve nada a ver com questões políticas, só que a Aliança Liberal utiliza isso contra Washington Luiz, contra Júlio Prestes. E aí eles conseguem derrubar Júlio Prestes. Júlio Prestes não assume a presidência e aí começamos a Era Vargas. Em 1930, Vargas dá um golpe, certo? Para a gente entender a Era Vargas, é preciso saber que vai ter 3 fases. A primeira fase vai ser o governo provisório, de 1930 até 1934. A segunda fase vai ser o governo constitucional, que é de 1934 até 1937. E a terceira fase é do Estado Novo, que é a fase mais ditadora, certo? Que é de 1937 até 1945, certo? Então, vamos lá. Primeira fase, governo provisório, 1934 até 1937. A primeira coisa que Vargas faz quando assume a presidência é suspender a Constituição de 1891. Eu já falei para vocês, né? Uma Constituição, ela é muito importante para o país, né? Sem uma Constituição, o país ele está sendo governado por ideais pessoais ou de algum partido. Então, assim, é importante ter uma Constituição na qual todos, presidentes, partidos, nós, né, civis, a gente vai estar seguindo essa Constituição. Ele suspende a Constituição de 1891. Então, nesse momento, a gente vai ter um processo de centralização na pessoa de Vargas, né? Para além disso, ele vai criar ministérios, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério do Trabalho, certo? Ele também vai nomear interventores militares, né? Tenentes interventores. Um outro ponto muito importante é que ele vai começar a formular leis trabalhistas. Então, de alguma maneira, ali, o Vargas ele vai começar a ganhar confiança dos trabalhadores. Ele também vai criar o Código Eleitoral, onde, se antes o voto ele era aberto, agora o voto vai ser fechado, secreto. Só que Vargas, ele vai ter uma oposição, ele vai começar o seu governo tendo uma oposição muito grande dos latifundiários, dos cafeicultores de São Paulo. Os cafeicultores de São Paulo, eles estão inconformados com Vargas no poder, principalmente porque Vargas, ele suspendeu a Constituição de 1891.
E aí, os cafeicultores de São Paulo, eles convocam as pessoas para irem às ruas protestarem contra o governo de Vargas, que é o que a gente vai chamar de Revolução Constitucionalista Paulista, em 1932, certo? Então, os paulistas vão às ruas, né, para protestar contra Vargas, só que Vargas vai reprimir essa revolução. Só que apesar dele ter reprimido a revolução, ele vai criar uma nova Constituição em 1934, que é o momento em que a gente agora vai passar para a segunda fase do Vargas, que é o governo constitucional. Então, o governo constitucional é a partir da criação de uma nova Constituição. Esse momento agora do governo constitucional, o Vargas, ele vai, além do voto secreto, também vai ter o voto feminino. Então, as mulheres, elas passam a ter o direito ao voto. Ele também vai efetivar as leis trabalhistas. E um outro fator é que o Brasil, na verdade não só o Brasil, o mundo inteiro, ele está bipolarizado, lembre-se disso, certo? O Brasil, ele vai ter essas organizações, tanto de ideais fascistas quanto de ideais comunistas. De ideais fascistas, a gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, que foi criada em 1932. Eles tinham preceitos fascistas e eles eram liderados por Plínio Salgado. Do outro lado, a gente vai ter a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, certo? Que foi criada em 1935. Eles tinham participações de pessoas que eram do centro e pessoas que eram de esquerda. E incluindo o Partido Comunista, também estava apoiando eles, o Partido Comunista Brasileiro. E eles eram liderados pelo Luiz Carlos Prestes, certo? Para além disso, né, a gente vai ter o que chamamos de intentona comunista, que é um golpe, uma tentativa de golpe comunista em 1935. Mas essa intentona comunista, esse levante, essa tentativa de golpe comunista, ela foi facilmente controlada pelo governo do Vargas. Né, não teve nenhum sucesso a intentona comunista. Acredito que foi o único momento assim que teve uma tentativa de golpe, mas foi facilmente controlada. Só que o que acontece? O Vargas, ele já estava perto de sair do seu mandato, né? Ele tinha que sair em 1937. Só que o que acontece? O Vargas aproveita esse momento em que as pessoas, o mundo inteiro está bipolarizado, todo mundo com medo do comunismo, e aí surge uma carta, né, que foi escrita por um cara chamado Cohen, né, e aí dizendo que o Brasil, ele iria sofrer um golpe comunista, que é o que a gente chama de Plano Cohen. Só que depois a gente soube que, na verdade, nunca existiu carta, nunca existiu tentativa de golpe comunista, além da intentona, só teve a intentona comunista, mas depois não teve nenhum golpe comunista. E, na verdade, esse Plano Cohen, ele foi escrito por Olímpio Mourão, não foi escrito por Cohen, e Olímpio Mourão, ele teve apoio do Vargas. Então, Vargas, quando ele estava saindo do poder, ele incentivou, né, que essa carta fosse escrita dizendo que teria um suposto ataque comunista prestes a surgir no Brasil, que é o que a gente chama de Plano Cohen, mas não teve carta nenhuma. Vargas aproveitou esse momento e, ao invés dele sair do poder, do mandato, ele permanece no mandato, que é o momento agora que a gente vai chamar de Estado Novo, que é o momento em que o Brasil, ele vai ser governado de forma ditatorial, certo? Esse momento agora é o momento em que Vargas, ele vai centralizar cada vez mais o seu poder. Além disso, ele vai fechar o Congresso Nacional e ele vai nomear interventores militares para todos os estados. Então, todos os estados vão ter interventores militares. Além disso, eu acho que eu já falei para vocês que o momento em que a gente tem, em todos os governos ditadores, é preciso ter a imprensa fazendo propaganda. Só que a imprensa, ela é censurada,
Com o governo Vargas, com o Estado Novo, não vai ser diferente. Vargas, ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele vai decretar censura e no país todo, né? E vai assumir os meios de comunicação. Então, a imprensa vai estar censurada. Só que a imprensa, através do DIP, né, Departamento de Imprensa e Propaganda, ela vai estar voltada para fazer propagandas positivas da figura e do governo de Vargas, certo? Além disso, o Vargas, nesse momento, ele vai promover uma intensa industrialização, inclusive os Estados Unidos vai apoiar essa industrialização, onde vai ser criado a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, certo? Elas vão ser muito importantes nesse momento também, essas duas empresas. Além disso, ele também vai criar CLT. Se vocês nunca ouviram falar disso, vocês vão ouvir falar um dia quando vocês começarem a trabalhar, que é a consolidação das leis de trabalho, certo? Isso vai ser importante porque o Vargas, ele é nesse momento que ele vai ser chamado de pai dos pobres. Então, ele vai ter um apoio muito grande dos trabalhadores, e isso vai ser importante para Vargas, porque, inclusive, Vargas sai do poder em 45, mas ele assume depois a presidência, certo? Não agora, depois de alguns anos, mas a gente fala sobre isso depois. Só que, em 1939, a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, né? E o Vargas, ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. E naquele momento, os Estados Unidos, eles estavam combatendo regimes autoritários, né? O fascismo, o nazismo. E aí as pessoas, né, começam a se perguntar, como assim, né? O Vargas, ele implementa uma ditadura aqui, ele censura todo mundo, nós estamos vivendo uma ditadura, mas ele vai para a Segunda Guerra Mundial combater regimes autoritários, sendo que ele está sendo autoritário. E aí o Vargas começa a perder o apoio da população, apesar de que vai existir um movimento chamado queremismo, que é o apoio dos trabalhadores ao Vargas. Então, o Vargas ali, quando ele está perdendo o apoio das pessoas, né? Ele começa a perder o apoio das pessoas. Ainda assim, vai ter trabalhadores apoiando Vargas com o queremismo, com um movimento chamado queremismo. Só que Vargas, ele não consegue se sustentar mais, porque cresce cada vez mais a oposição, e ele acaba saindo do poder, e Eurico Gaspar Dutra assume a presidência do país, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, e até mais!